Olá, bom dia. Meu nome é Gabriel Moraes Medeiros e este é o quarto encontro dos minicursos oriundos do projeto Divisão 49 Operação Urano, livro de poesia, que foi publicado mediante incentivo da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual de Campinas e da Diretoria de Cultura da Universidade Estadual de Campinas, a quem eu agradeço. Hoje, então, nós nos centraremos em crítica literária e nós temos aqui já o quórum mínimo para a gente iniciar. Estamos, nesse momento, além de mim, com 6 pessoas, tá bom? Então, pessoal, bom, eu vou dar mais uns 10 minutinhos para falar isso, mas se entrar mais alguém, eu já falo dos certificados, não pretendo já emiti-los aí ao longo da semana que vem, certo? Tem o e-mail lá de vocês, esse mesmo e-mail que eu mandei, as listas de presença, o Meet gera automaticamente, então eu já vou fazer essa emissão, tá bom? E qualquer coisa, se por algum motivo não tiver chegado o certificado das pessoas que fizeram os 4 encontros, né, basta vocês me escreverem, certo? Pessoal, já queria, hoje preparei algum material aqui, ainda sobre a questão de ontem, do ritmo, vocês gostariam de colocar alguma questão sobre questão de metáfora, deslocamento, sobre técnicas literárias, né, sobre assuntos relacionados a ontem? Fiquem à vontade aí nesses instantes iniciais. Senão eu já começo aqui. Deixa eu tentar aproveitar, Gabriel. Acho que até para costurar em relação às outras aulas também. Como é que tu percebes essa questão de certa aplicação de determinadas técnicas, ritmos, enfim, olhando para o mercado editorial, assim, a predileção em relação a isso? Existem estudos em que mostra que, de repente, determinada forma chega mais, comunica mais, vende mais, ou não há estudo e isso termina sendo uma questão de diversidade de estilo que, de repente, também é uma questão. Acho que é uma pergunta bem interessante, né? Olha, Eduardo, assim, não me vem agora um estudo em mente. Eu acho que provavelmente deve ter, né? Bastante gente pesquisa, né? Mercado editorial, literatura contemporânea brasileira, né? Mas eu acho de uma percepção meio do que se produz, do que se vende mais, né? Não falando pejorativamente aqui em termos de venda. Eu acho que existe um caminho na literatura, na literatura contemporânea desse recorte contemporâneo dos últimos 11 anos, se a gente pegar aí 2013 para frente, aquela era das redes sociais, né, mais consolidadas, como eu falei lá no primeiro encontro, eu acho que existe, na verdade, um processo coletivo de negação de técnicas literárias, de um certo até de uma certa pecha sobre pessoas que trabalham mais formalmente. Quando eu digo mais formalmente, não é necessariamente aquela dicotomia do verso livre e poesia metrificada, né? A poesia metrificada, de fato, ela é bastante rara de aparecer hoje, assim, mas ela faz aparições muito interessantes, né, quando ela surge, não só na criação poética, como na tradução também, né? Mas quando a gente tenta abordar mais tecnicamente como uma possibilidade criativa, não como uma imposição, não como uma regra, mas como uma possibilidade de expansão de imaginários. Eu acho que tem muita gente que ainda está naquele discurso, não que ainda está, que até se recrudesceu nesse discurso vanguardista, né? E eu adoro as vanguardas, acho que são um dos momentos mais impressionantes da história literária, mas um discurso, como eu disse ontem, já de 100 anos, né? De que técnicas poéticas são uma cadeia, são um claustro, são uma imposição, e não necessariamente as coisas funcionam assim hoje, né?
Eu acho que as pessoas têm absolutamente toda a liberdade por criarem como quiserem, não só literatura, como outros gêneros artísticos, né? Mas então eu acho que assim, não no caso das editoras, como eu disse, na questão das editoras independentes, primeiro que elas vão ser uma constelação, ainda que não sejam muitas, elas vão ser uma constelação muito dispar, né? Então você tem editoras independentes que publicam aí 5 livros no ano, né? Algo muito particular, mais ligado à tradução, assim, algo muito específico, né, de um conjunto simbólico de poetas. Você tem outras editoras independentes publicando 200, 300, 400, 500 livros ao ano, né? E, mais uma vez, eu jamais falo pejorativamente disso. Então, são muitos cenários distintos, né? Você tem editoras que, tecnicamente, não são grandes empresas, mas as pessoas têm muito dinheiro para investir, por exemplo, fazer uma tiragem inicial de um livro de 2.000, 3.000 exemplares, né? E que legal, né? Se isso acontece quando é um bom livro, né? Por exemplo. Então, são cenários muito díspares. Sobre as editoras independentes, o que eu acho mesmo é que há uma tendência, pelo menos pensando nas editoras que publicam mais, há uma tendência em publicação, principalmente de livros estreantes, de poesia de autoras estreantes, por diversas questões, né, que eu já trabalhei aqui. Também questões de valorização da literatura, claro, por um lado, isso é muito importante, esse trabalho que elas fazem, mas também por estratégias de mercado, né? Em geral, primeiros livros vendem mais, né? O impacto naqueles públicos iniciais é maior. Então, acho que essa questão, mas eu não vejo assim, pelo menos com os textos com os quais eu trabalhei nos últimos 5 anos, eu não vejo muito apuro técnico formal, não. Isso não quer dizer que os textos sejam ruins. Eu acho que você pode fazer, falando sério mesmo, eu acho que você pode fazer uma poesia, sem pensar em ritmo, sem pensar em métrica, sem pensar em aliterações e assonâncias, sem pensar em grandes aspectos metafóricos, assim. Uma poesia sem metáfora eu já acho mais complicado, pessoalmente. Mas sem as outras partes, você pode fazer uma poesia interessante, sim, sem problema. Mas eu não vejo muita preocupação com o apuro formal nessas questões, né? A gente observa, às vezes, que o corte do verso livre, ele acaba sendo meio aleatório, né? Muitas vezes. Então, são questões que aparecem. Por outro lado, algo que é comum aparecer, tanto de pessoas com mais experiência quanto de pessoas com menos experiência na literatura, é um neoconcretismo, por assim dizer, né? Olá, Rafaela, bom dia. Já vou dar já deu 10 minutinhos, já vou dar um recado sobre os certificados aqui. Então, a gente recebe muito, Eduardo. Por exemplo, poemas que fazem desenhos, às vezes com exercícios mais interessantes, às vezes com exercícios menos interessantes, né? Exercícios, às vezes, epigonais. O que é o epígono, né? O epígono é uma imitação de menor qualidade, por assim dizer, mas, às vezes, com grandes propostas de pensamento concretas mesmo, assim, né? Eu, pessoalmente, eu não gosto de poesia concreta. Já publiquei coisas que envolvem... eu gosto muito de grafismos, como eu dei aquele exemplo do verso do Bolanho ontem, né? Eu gosto muito do Mallarmé, né? Aqueles versos constelacionais que trabalhavam com o branco da página, né? Uma disposição caótica. Mas sou fã dos Irmãos Campos, do Décio Pinhatari, acho que eles têm uma contribuição maravilhosa para a poesia, mas eu não gosto de concretismo. Eu estou mais do lado Ferreira Goulart aí, né, que deu uma rompida e tudo. Mas a gente recebe muito. Eu tenho a impressão, Eduardo, sem querer me estender muito, que, por exemplo, o fato da gente receber tão poucos poemas metrificados, formais, mas bastantes poemas concretos, dizem respeito a um certo mito cultural que se criou nos anos 50, 60, não só no Brasil,
de que algumas coisas são mais sofisticadas do que outras. E o concretismo, ele bateu muito nessa tecla, né? Embora, não por culpa dos irmãos Campos, os irmãos Campos sabiam fazer versos livres, sabiam metrificar, sabiam fazer todo tipo de poesia. E tinham muito bom gosto poético também, né? Nas antologias que eles trabalhavam, traduções e tudo. Mas por uma postura mesmo de alguns escritores, né? Isso aconteceu na pintura. Ainda hoje tem gente que acha que pintura abstrata é superior à pintura figurativa, né? Ela é como se fosse uma tecnologia mais desenvolvida. As pessoas acham que uma pintura figurativa, por exemplo, está aparecendo um cachorro, uma mulher, uma natureza morta, um balde, um homem, uma figura que você consegue identificar o ícone, o referente, isso é como se fosse uma coisa rupestre, assim. Primeiro que a pintura rupestre não tem nada de atrasado, eu sou absolutamente fascinado por pintura rupestre. Se eu tivesse dinheiro e tempo, eu ficaria perambulando por todos os sítios arqueológicos do Brasil o tempo inteiro, vendo pinturas rupestres. Mas existe muito esse preconceito ainda em relação à pintura figurativa, e às vezes eu acho que ele está no mesmo campo semântico do concretismo, né? As pessoas acham sofisticado fazer um poema visualmente concreto. O poema pode ser sofisticado, claro, mas para ele ser sofisticado, ele vai... E aqui não falo sofisticado, pelo amor de Deus, em termos classistas, nada disso. Em termos de cuidado de trabalho, né? Em termos de custo social do trabalho, para citar um filósofo, né? Então, assim, o poema sofisticado vai ser mais trabalhado. Às vezes, uma coisa muito imediata, vou fazer um poema do caracol, e o poema faz uma casca do caracol. Acho que isso, assim, é uma coisa muito repetitiva, né? Então, é uma visão pessoal sobre isso. Mas eu acho que, para responder mesmo, enfatizar a sua pergunta, eu acho que existe uma grande falência, né? Ela pode voltar no futuro. Não acho que a literatura está numa fase ruim ou decadente, nada disso. Acho que nós vivemos mesmo uma fase interessante, com muita coisa legal na literatura brasileira contemporânea. Mas a literatura desta nossa época, 2013 para frente, se a gente quiser 2010 para frente, a literatura ligada ao campo simbólico das redes sociais, porque é um problema sério, traz uma certa falência da técnica, né? A técnica tende a ser bastante mal vista, inclusive por escritores consagrados. E claro, a pessoa pode ter uma opinião diferente, discordar e tudo. A gente só não pode cair em lugares comuns, né, em slogans, né? Porque os slogans, eles impedem o pensamento. Então, por exemplo, a técnica é ruim por si. Essa é uma besteira tão grande quanto eu falar o verso livre é ruim por si. Como aquelas pessoas bem atrasadas, né, nesse aspecto, tipo Monteiro Lobato, que não aceitaram, sob hipótese alguma, os modernismos, etc., né? Então, Monteiro Lobato tem outros textos interessantes, ele é um escritor complicadíssimo, né, cheio de questões assombrosas e no mau sentido em relação à biografia dele, mas tem coisas interessantes que ele produziu ali. Mas nesse aspecto do modernismo, o Monteiro Lobato era uma palavra besteira, né? Aquela mentalidade absolutamente atrasada e tudo. Então, acho que hoje em dia, depois de tudo que a gente passou, e de todas as emancipações, né? Você dizer que a poesia concreta te limita, a poesia metrificada ou mais tecnificada te limita, uma palavra de ordem bem esvaziada e bem sem força, sabe? No meu ver, assim, porque você não precisa fazer poesia tecnificada se você não quiser. Não existe essa exigência, né? Então, isso mesmo nas poesias que têm mais reconhecimento, assim, em termos de circulação e de premiação, né? Raríssimos vão ser os livros que fazem formas fixas, por exemplo, né? Então, acho que a tendência é de não haver isso, a tendência é de não haver essa técnica, né? A gente tem que tomar sempre muito cuidado com os slogans, né, pessoal? Um slogan que eu acho muito comum, um outro sentido aqui, mas fechando mesmo, a gente já avança, que eu acho muito comum, que a gente ouve assim, por exemplo, tá louco os escritores que publicam mais de um livro por ano, etc e tal, isso é um absurdo. É engraçado que quando o editor fala isso, né, nossa, tá louco, o autor está publicando 2, 3 livros por ano.
Meu, às vezes o autor está publicando 2, 3 livros por ano porque ele precisa tentar ganhar dinheiro, o que vai ser muito difícil, como a gente discutiu aqui no... É engraçado que a editora pode publicar 1.000 livros por ano, né? Daí não é produção fordista, nada disso. Agora, se o autor publica 2, 3, 4 livros por ano, nossa, tá louco, que produção fordista. Como eu sempre disse, né? Eu admiro quem publica muito. Se eu pudesse, eu publicaria muito, né? Mesmo, assim. Mas eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado com slogans. Se a editora é absolutamente legítimo e legal que ela publique 1.000 livros por ano, por que que o autor não pode publicar 5, 6, 7? Por que que é só o autor que satura o mercado, se ele publica 5 livros por ano? Por que que é só o autor que satura o júri dos prêmios, se ele publica 10 livros por ano? Né? O Bolanho falava, se você tem energia suficiente, publique de 2 em 2, de 9 em 9, de 18 em 18, né? Não que tenha que haver, tudo bem se você escrever devagar e publicar pouco também, ou não publicar, tá tudo bem. A gente só não pode julgar os outros com base em slogans, né? Porque, então, será que o júri não é saturado quando você coloca 1.000 livros para o mercado não, para o mesmo júri avaliar, né? Teve uma feira literária importante de São Paulo que ela fez um edital interessante um comentário interessante no edital dela, né? Ela colocou assim, esta feira literária é apenas para editoras que têm menos de 80 livros no catálogo. Porque, meu, nenhum problema a editora que tem 10.000 livros no catálogo. Isso é ótimo, como eu sempre enfatizei aqui. Mas ela está num outro campo em relação à editora que tem 10, 13, 14 livros no catálogo. Essa editora precisa de mais, por assim dizer, pelo menos no meu entender, fomento e possibilidade de ocupar espaços de visibilidade, né? O ideal é que todas tenham, evidentemente, mas você tem 10.000 livros no seu catálogo, naturalmente você já tem mais espaço de visibilidade do que alguém que acabou de começar a publicar e tem um livro, por exemplo, caso vocês também trabalhem com editoração. Mas é isso. Fiz uma digressão aqui, mas acho que respondi a sua pergunta, né, Eduardo? Espero que sim. E, pessoal, vocês têm mais alguma coisa sobre ontem? Valeu, obrigado, viu? Senão a gente já começa a falar sobre crítica aqui. Posso seguir, então? Vamos lá, então. Só agora vou dar um toque, né? Pessoal, então, até na sexta-feira da semana que vem, eu pretendo... deixa eu colocar só uma data mais precisa aqui, analisar o calendário. Olha só, semana que vem não, porque acaba tendo um feriado no sábado. Até o dia 9 de novembro, que é um sábado, 9 de novembro, eu vou mandar os certificados para vocês. Se alguém precisar desse certificado antes, porque vai prestar alguma coisa ou precisa prestar contas para alguém que fez o curso e tudo, vocês me avisem, tá bom? Eu tento dar um jeito aqui. Mas no mais tardar, no dia 9 de novembro, eu mando no e-mail lá de vocês esses certificados, certo? Não sei se o Marcos aqui e o Giovanni são. A Rafaela eu sei que é, e o Sidney também. Pessoal, tem mais algum aluno da Unicamp aqui, além da Rafaela? Só uma pergunta. Você é, né, Marcos? Beleza. Então, olha, o que acontece? Vai ter uma ação também, mais para novembro agora, a gente ainda vai divulgar, de oficinas presenciais, né? Ligadas também a mais 4 oficinas, né? Presenciais. Você está em letras agora. Beleza, massa. Então, somos colegas de instituto aí. Vai ter uma oficina presencial também, com 4 encontros. Nessas oficinas presenciais, eu pretendo também fazer que haja produção, né, das pessoas que participarem, e uma possível publicação, né?
Então, a gente ainda está vendo as divulgações e tudo. Daí, quando eu divulgar, se vocês puderem dar uma divulgada ali. Eu queria também, né, claro que ela está aberta para todos, não precisa ser só para alunos da Unicamp, mas quem mora longe fica mais difícil, né? Mas depois eu dou mais detalhes disso. Então, você e a Rafaela, que são estudantes lá da Unicamp, daí vocês, se puderem, se interessarem e quiserem se inscrever, vai ser ótimo, mas se não puderem fazer, se puderem dar uma divulgada, eu agradeço muito, tá bom? Valeu, Rafaela, obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, eu vou projetar aqui, eu quero trabalhar hoje um poema do Mahmoud Darwish, poeta palestino, um poema do Bolanho, um poema da Joseliviana Batista e um poema do Cesare Pavese, certo? Para a gente falar um pouco de crítica literária. A crítica literária, eu acho, eu não vou, assim, aqui dar uma oficina de crítica literária, acho que é uma questão, mas eu acho que comentar aspectos que direcionem a crítica literária. Em primeiro lugar, eu acho que a recepção da crítica literária hoje, né, como a questão de uma poesia mais tecnificada ou tecnicizada, por assim dizer, uma poesia na qual se embute um discurso mais ligado às formas fixas, eu acho que a crítica literária ela entra em grande decadência em termos de apelo, com a era das redes sociais. Isso não quer dizer, pessoal, que as pessoas não estejam fazendo textos de crítica literária muito interessantes. Eu nunca vou chegar e falar, nem que eu não acredite nisso, mas eu fale só para causar impacto, sabe? Esse gênero morreu, né? A crônica morreu. Muita gente fala isso, né? Olá, Mariana, tudo bem? Eu acho que os gêneros não morrem. A crítica literária não é exatamente um gênero literário, mas é um gênero metaliterário, né, evidentemente. As críticas literárias e os seus subgêneros, né, o ensaio, o artigo científico, etc. Hoje, para muita gente, soa meio mal, né, você falar de aspectos críticos. E de certa forma, a própria, não a academia como um bloco monolítico, né, mas alguns discursos acadêmicos têm certa culpa nisso, né? A gente sabe que muita gente ainda dá carteirada, né? Eu tenho 3 pós-docs em Harvard ou na Lua, então eu sei o que é literatura e você não sabe. Não é bem assim, né? O Bolanho, que era um excelente crítico literário, eu só estou usando o Bolanho recorrentemente, não é porque eu acho que ele é Deus, não, mas porque é o escritor que eu estudo, então eu tenho mais propriedade para falar. O Bolanho não tinha faculdade, mas faz uma crítica literária bastante interessante, ainda que em menor concentração do que ele escrevia, romances, contos e poemas, né? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente deve pensar. Então, o discurso muito academicista, né, um discurso muito fechado em si mesmo, muito hermético, ou seja, às vezes textos difíceis de serem entendidos mesmo por parte da escrita dos críticos, e é um pouco complicador, né? Outro ponto que eu acho que afasta um pouco a crítica das pessoas, pessoal, é a literatura ser instrumentalizada para abarcar perspectivas outras. Isso aconteceu muito na psicanálise. Como eu disse para vocês, eu sou um entusiasta de psicanálise, defendo que as pessoas façam terapias sérias, com bons profissionais, né? Seja freudiana, seja junguiana, seja gestalt, seja lacaniana e tudo. Vamos lá, vamos embora, terapia, psicanálise, o Estado também, os Estados brasileiros e a Federação trabalhe na acessibilidade do acesso à terapia, e que a terapia também sempre coloque em evidência os fatores materiais que nos cercam a nossa vida, porque você pode fazer a melhor das terapias. No mundo neoliberal, é difícil você estar bem, né? Então,
Dito isso, que eu sou um entusiasta das terapias, né, de psicanálise, de psicologia científicas, enfim, sou fã desses escritores, Freud, Lacan, Jung, só para citar 3 dos clássicos, eu acho que a psicanálise, por exemplo, é uma força instrumentalizadora da literatura. Às vezes a pessoa... Aqui eu não estou falando que não possa dialogar, que não possa... Mas, assim, quando você vê, só para citar um exemplo clássico, os ensaios do Freud sobre a literatura do Hoffmann, por exemplo, escritor romântico alemão, que eu adoro, e que é ou as análises de pintura do Freud, sei, né, pessoal, tem muita coisa ali que a gente pode discutir, como já se discute, né, o Jacques Rancière é um grande crítico do Freud, que é um escritor que eu acho absolutamente admirável e um monumento da ciência do século XX. Mas parece que, às vezes, a gente vê algumas pesquisas acadêmicas, não necessariamente em contextos de monografia, dissertação e tese, mas que parece que a preocupação dela é a psicanálise, a discussão de uma teoria psicanalítica, e a literatura ilustra isso. Isso acontece o mesmo na pintura, na música menos, mas assim, a preocupação não é discutir aspectos da força poética daquele quadro, mas é discutir aspectos psicanalíticos a partir daquele quadro, né? Então, assim, eu acho que a psicanálise tem que dialogar com a literatura, tem, sem dúvida nenhuma, claro, vamos ler Freud aí, vamos ler Lacan e vamos embora. Embora eu prefira muito mais Freud do que Lacan, em termos de texto. Acho o Lacan autor muito, muito difícil mesmo e que afasta o leitor, né? Mas, enfim, vamos ler tudo que é possível. Agora, é complicado a literatura sempre pagar tributos a teorias que se pressupõem superiores, muitas vezes, né? Então, acho que isso a gente tem que ter um certo cuidado. O mesmo vale para a sociologia. Claro, eu adoro Antônio Cândido, de aspectos sociológicos, materiais, econômicos, sociais, isso é óbvio, mas é importante a gente sempre buscar a força do texto também, independente, por isso que eu acho que as questões técnicas são importantes. Esse poema pode ser um grande libelo, um grande manifesto, uma grande denúncia social, mas ele tem também um ritmo forte, ele tem uma metáfora interessante, ele tem uma métrica que causa uma surpresa, né? Então, isso acho que a gente tem que buscar. A gente sempre tem que pôr literatura em primeiro plano, né? E, às vezes, eu acho que a crítica ficou meio mal vista por muitas pessoas, porque teorias, às vezes, difíceis, às vezes complicadas, às vezes que pessoas usam num sentido de carteirada, elas se sobrepõem ao brilho do texto, né? Então, acaba havendo um isolamento, né? Mas, pessoal, acho que crítica literária, primeiro, crítica literária, como dizia o Bolanho, é um ato de formação, desculpa, de criação. A crítica literária tem que ser um ato de criação, como eu disse ontem para vocês, né? O prazer de você ler um grande texto, prazer, falando de prazer do texto mesmo, para citar uma expressão do Barthes, né? O prazer de você ler um ensaio inteligente, que se comunica, que aborda questões sobre crítica literária, para mim, e para muita gente, é o mesmo de você ler um belo poema, ou você ver um filme muito, muito bom, né? A crítica não é menor do que a produção artística. Muitos críticos são artistas, né? Como eu disse, os bons críticos, muitas vezes, são artistas. O Walter Benjamin, né? Que era escritor de ficção, era filósofo. O Walter Benjamin é um grande crítico literário, né? Então, essa visão, isso eu vejo... Quando a gente vê um sloganzão ali na rede social, tá louco, essa coisa de crítica, ditação de regra, ditando... Quando a gente vê um slogan banal assim, na rede social, uma banalidade dessa, a gente nem liga e tudo. Mas, cara, quando a gente vê um escritor legal falando uma besteira dessa, né, dá uma certa tristeza, sabe? Porque... existe, claro, a boa crítica e a má crítica. Se você faz uma crítica impenetrável ou extremamente agressiva, violenta, você vai no ad hominem ali, ataca o autor.
é só um mau exercício de crítica literária. Mas você faz uma crítica à la Susan Sontag, por exemplo, meu, você está enriquecendo demais, você está fazendo um outro texto, parece que aquele texto poético o que foi criticado, ou o filme, ou o livro, não existem sem a crítica literária, né? Para resumir esse ponto, pessoal, eu acho que tem um discurso que circula e ele fica forte na rede social, ele já existia antes, mas é um discurso século XIX. Eu falei ontem, ó, as pessoas que ficam falando mal da poesia mais técnica, elas estão 100 anos atrás no tempo, né? Mas quem fala mal da crítica muito virulentamente, e todo mundo aqui já falou mal de crítica, eu já falei também, não estou aqui no sentido, ó, eu sou o juiz do que se pode falar, ou não se pode falar, eu não sou juiz de nada, estou dando minha opinião. Mas tem um discurso desde o século XIX, 1870, pessoal, que foi um caso muito conhecido. Vocês sabem, a famosa exposição dos impressionistas em Paris, e que a crítica meteu a boca, e o impressionismo foi um dos movimentos mais importantes da história da pintura, foi historicamente reconhecido depois, e a gente teve muitos casos assim, os próprios românticos, antes disso, em que os críticos não entenderam nada, Semana da Arte Moderna do Brasil, etc. e tal, e outros modernismos, que aquilo não se restringiu a São Paulo, claro. Então, criaram, e os livros didáticos têm uma certa culpa nisso também, né? Criou-se muito aquela narrativa clichê, pessoal, de que o crítico é um recalcado, amargado, que só quer meter a boca e destruir o artista, e o artista é um gênio saltitante, que, apesar das bordoadas do crítico e do crítico ali metralhando a obra dele, ele sobreviveu e triunfou apesar da crítica. Um discurso para jogar para a torcida, sabe? Nós contra todos. As coisas não são bem assim, pessoal. Né? Não são bem assim. Isso, se você acredita nisso, é uma coisa muito ali 15, 16, 17, 18 anos. Com todo respeito às pessoas da cidade que às vezes fazem poesias interessantíssimas e tudo, e sabem fazer texto. Mas, assim, é uma coisa que circula muito nessas apostilas materiais de ensino médio e tudo, e às vezes acabam levando, a gente acaba levando até para a vida adulta, né? De 30, 40, 50 anos, tem gente reproduzindo essa bobagem ainda, de que a crítica é um lugar de repressão, é um lugar de recalque, é um lugar o artista que não deu certo. Meu Deus, né? Meu Deus. 5 minutos de Susan Sontag, só para citar os exemplos, 5 minutos de Walter Benjamin, nossa vida se ilumina, né? São textos muito poderosos. Então, a crítica literária é um gênero que ela, só para a gente fechar isso e analisar algumas passagens críticas aqui, ela é um gênero textual que fica meio maldito, mas ela é um gênero que tem que ser reativado. Tem que ser reativado mesmo. Tem muita gente fazendo boa crítica. E a boa crítica, pessoal, ela não está... Como eu disse, não precisa ser formado em letras, estudos literários, pós-doc, em literatura comparada, em altos estudos da Sorbonne, não. Você pode... a ideia lembrem que o Walter Benjamin tomou bomba, né, na defesa da tese dele, né, rindo de nervoso aqui. Então, você não precisa ter esse lugar acadêmico para pensar sobre literatura, para pensar sobre cinema, para pensar... Se você está nesse lugar acadêmico, isso não é ruim também, não estou falando mal da academia, muito pelo contrário, né? Academia, a universidade pública, gratuita no Brasil, universidades que não são públicas, mas que têm trabalhos seríssimos, né? A PUC São Paulo, por exemplo, né? Toda aquela questão de resistência à ditadura que ali houve, né? E mesmo universidades menores, né? A academia é muito importante para a produção de conhecimento, né? Mas então jamais estou falando mal da academia aqui. A pessoa não tem que se envergonhar também de ter um discurso às vezes mais acadêmico.
Mas eu acho que é sempre importante tentarmos nos comunicar, e é sempre importante nós sabermos que a crítica literária não depende da academia. Se a crítica literária hoje ela sobrevive, sobretudo na academia, isso é um dado a ser analisado sociologicamente, porque a crítica literária, se a gente pensar em Bertolt Brecht, se a gente pensar em Walter Benjamin, ela já foi algo ali no rádio para o povo, né? Ela já ocupou esse espaço, o espaço do intelectual público. Então, isso é muito importante a gente pensar, né? A gente sair desse clichê de que o crítico é um artista que não deu certo. Até tem, claro, críticos recalcados, como tem artista recalcado também, como tem bom artista, como tem mau artista, como tem gente de todo tipo, né? Esse é o fato. A gente só não pode acreditar em slogans, eu acho. Talvez vocês não acreditem, seja uma grande obviedade para vocês o que eu estou dizendo. Também vocês podem discordar de mim, é claro, né? Fiquem à vontade aí, inclusive para o contraditório, evidentemente, né? Mas não vou, obviamente, deixar de emitir o certificado se alguém falar, não, Gabriel, você está completamente errado e não tem nada a ver com o que você está falando. E não vou editar o vídeo, né? Depois eu vou publicar no canal do vídeo para ter esse registro e para ficar, de fato, acessível ali gratuitamente. Embora essa questão do certificado é só para quem fez mesmo, né? Então, fica aqui o link ali, se vocês puderem se inscrever. Se alguém me contradizer aqui, etc., não vou editar. Vou dar uma editada se alguém me ofender, se alguém me xingar e tudo mais, daí não tem jeito, né? Pelo amor de Deus. É uma questão de proteção psicológica, mas assim, contradizer, inclusive discordar frontalmente do que eu estou falando, eu acho que fiquem à vontade para isso, você entende? Não sou o dono da verdade, mas eu acho que me incomoda bastante essa questão, esse lugar em que a crítica foi jogada, esse lugar comum, sabe? Eu ouvi há pouco tempo atrás, de um escritor interessantíssimo, um contista brilhante e tudo mais. O cara falou: acho que essa coisa de crítica aí quem é crítico é o subartista. Meu Deus do céu, que bobagem, cara. Pelo amor de Deus, né? Que é isso? Agora, tem uma questão também estrutural, pessoal, que eu acho, e daí a gente já vai para os poemas e já vai para a crítica, certo? Para a gente fechar hoje 11h30, e a gente ter o nosso bate-papo também. Tem uma questão que eu acho que é das redes sociais, né? Então, sempre a gente tendo uma visão dialética das redes sociais, como sobre tudo, né? Então, beleza, as redes sociais, elas possibilitaram que muitos artistas independentes divulgassem sua obra, que escritores independentes, que editores independentes conseguissem sobreviver em muitas ocasiões, que outras editoras independentes conseguissem crescer exorbitantemente a ponto de publicar 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, 100.000 livros, e que bom que seja assim, que continuem crescendo, né? Porque é importante essa acessibilidade da publicação. Mas as redes sociais, vocês sabem muito bem, elas põem em circulação, sobretudo, aspectos de afetos, muitas vezes primários, como ódio, medo, excitação, uma devoção meio cega à personalidade, né? E não tô falando isso como blindadão, não. Eu sou o cara que eu tô analisando isso, eu não me afeto por isso. Você acha que se a Susan Sontag tivesse um perfil no Instagram, se ela tivesse viva, eu ficaria lá 24 horas por dia curtindo e compartilhando as coisas que ela postasse, né? Eu sou muito fã da Susan Sontag mesmo, no sentido até meio adolescente, né? Ela é uma entidade, para mim, de inteligência, de poder argumentativo, de estética textual, de tudo. Né? Então, a gente sempre tem que lutar também contra essas divinizações. Mas, voltando ao meu ponto, a rede social, ela põe em evidência uma circulação afetiva complicada. Vocês sabem do que eu estou falando. A crítica literária é um exercício de inteligência, é um exercício de aprofundamento, é um exercício de debruçar-se sobre um texto, de pensar sobre um texto com
com carinho, às vezes com repulsa, se o texto te incomoda, etc. e tal, mas com responsabilidade intelectual e profissional. Essa é a função do crítico literário. E tentar se comunicar com o público, né? Não ficar num discurso hermético que ninguém entende nada, né? Acho que essa é uma questão também. Só que são duas coisas contraditórias, pessoal, porque a rede social ela está ali em afetos primários e básicos, e a crítica exige raciocínios mais aprofundados, né? Não que não haja raciocínios aprofundados nas redes sociais, né? Mas, evidentemente, você lê 20 slides ali no Instagram, pode até te despertar uma curiosidade, pode até te levar para um livro. Quantos livros eu comprei com base em posts que eu vi no Instagram? Claro, mas assim, a coisa não pode se esgotar no Instagram. Para você estudar, você vai ter que se concentrar, sair da rede social, se debruçar sobre o livro, etc. e tal. Então, o que começou a acontecer? Em 2021, teve um caso assim, em 2022, aliás, de um crítico que eu admiro muito. Ele publicou um texto, 2022, já faz tempo, absolutamente respeitoso sobre um autor, falando, olha, este livro aqui é um livro que ele tem problemas, no meu ver, eu acho que era um livro de prosa. Os personagens não se desenvolvem muito, aqui ficou um pouco clichê essa questão, mas esse livro tem potências também, legal, olha qual exemplos aqui, o autor ele é um autor jovem ainda, o autor que eu estou criticando, então ele deve desenvolver essas potências. Se ele fosse um autor mais velho, ele pode desenvolver essas questões no próximo livro e tudo. E, de repente, o autor se ofendeu com aquilo, tomou para o pessoal e começou uma campanha de cancelamento contra o crítico, né? E houve uma avalanche ali, o crítico acabou sendo até ameaçado de morte, cara, né? Por ser isso no campo democrático, progressista, esquerdista, né? Enfim, a gente tem que tomar cuidado também, né, com essas questões. Uma pessoa sendo atacada por exercer a profissão dela, né, e de uma forma absolutamente respeitosa. Então, isso que eu acho que eu queria chamar atenção para vocês, e que vocês sabem, muito provavelmente. Não sei se concordam comigo. A maldição da crítica é a bênção das redes sociais. Na rede social, ela cria um aspecto de circulação de afetos que qualquer questão, qualquer colocação que não seja exaltatória, que não seja uma louvação à obra do autor, que não seja o amei, 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 ou o odiei, que não seja binária, ela tende a ser combatida e ser vista como um ataque pessoal. E as coisas não são assim, pessoal. Claro que tem textos que são críticas, tem textos que são ataques baixos e vis, disfarçados de crítica literária. Tem coisa que é até constrangedora ver. Você vê que a pessoa está querendo atacar o escritor, né? Está querendo atacar o escritor por ser mulher, por exemplo, né? Tem uma misoginia embutida ali, né? A gente vê isso, né? Muitas vezes. Mas aí é outra coisa, aí é a má crítica, como eu disse. Agora, uma crítica responsável, ela deve possibilitar pensamentos, né? E isso, não que não exista, mas tem mais dificuldade de prosperar no território das redes sociais, em que existe esse território ligado ao mito, ao fã, né? Então, se eu vejo se eu vejo um comentário que não é exatamente elogioso, mas respeitoso e profissional a um livro que eu adoro, por exemplo, eu me enfureço e começo a meter a boca. Eu não estou dizendo aqui, pessoal, só para a gente analisar as críticas, que você tem que concordar com a crítica. Não, em absoluto. Em absoluto. Mas você pode, por que não, fazer uma crítica da crítica? Olha, o argumento deste crítico, ele é fraco porque... eu discordo dele. Por que a gente não fica num campo, né,
de respeito, de debate democrático das ideias, com contundência, inclusive. Você pode ser contundente, né, na sua discordância, inclusive ácido, inclusive agudo, mas manter-se ali a dignidade sua e do seu interlocutor, né? Só para dar um exemplo final, isso já faz bastante tempo que aconteceu, mas eu acho que foi emblemático. É um caso que eu sempre cito, mas eu vejo pouca gente citando hoje. Teve uma autora que escreveu um texto na Folha de São Paulo, em 2019, o sobrenome dela era Mazagão. Eu não estou me lembrando agora do... Ela é uma crítica literária, só para eu não falar só no abstrato, né? Mariela Mazagão, se eu não me engano. Será que é ela? Calma aí. Achei aqui, pessoal, eu vou... Mariela Augusta Mazagão. Ela é escritora também, além de crítica literária e tudo mais. Vou colocar aqui o link para esse texto que viralizou antes do Instagram, né? Em 2019, o Facebook ainda era, de certa forma, a rede predominante, né? Ela escreveu um texto, essa crítica, um texto em que ela fala mal, basicamente, de tendências da literatura brasileira contemporânea. E o que eu achei quando eu li o texto dela? Eu achei que não foi um texto que me contemplou. Eu achei um texto que... acho que ela é uma escritora habilidosa, inteligente, ela é uma crítica profissional, eu respeito muito isso, mas eu achei, por exemplo, que ela deu exemplos ali do que seria uma grande literatura, Fernando Pessoa e Manuel Bandeira, que eu acho que são exemplos muito ligados, né, ao modernismo português brasileiro. Acho que ficou uma coisa... Então, eu achei que é um texto que, diferente de outros textos dela, em que eu acho bem redondinhos, esse eu tenho uma opinião que é um texto crítico que ela errou um pouco na mão, assim, né? Só que, viralizou esse texto, as pessoas levaram para o pessoal, começaram a fazer meme sobre ela, sisuda hermética, sisuda hermética, sisuda hermética, sisuda hermética, editor tirando sarro, editora tirando sarro, poeta, escritor, prosador, e ninguém discutia o texto. Ninguém discutia, não estou dizendo ninguém, estou fazendo um reducionismo. Teve gente que discutiu o texto, etc. Mas, então, isso que eu quero ilustrar com a maldição da crítica ser a bênção da rede social. Você pega uma frase da autora, você descontextualiza, você não discute o texto a fundo, e você começa a fazer um meme para tirar sarro dessa crítica literária, né? Eu considero isso injusto com essa crítica, né? Eu discordo, não estou em cima do muro, não. Eu discordo do que a Mariela escreveu nessa crítica. Eu não vejo assim, mas respeito a opinião dela, que vê diferente. Agora, você começar a fazer meme, né, pessoal, por um ataque pessoal, como se ela tivesse ofendido a comunidade sagrada dos escritores e escritoras brasileiros, né? E isso aconteceu diversas outras vezes. No caso dela, felizmente, não soube de que houve um ataque mais sério, como houve desse outro crítico, que eu não vou nem citar o nome aqui, porque eu acho que ele sofreu uma violência aterradora ali. Ali era caso de polícia. O crítico foi ameaçado de morte por escrever um texto crítico, né? Então, essa circulação de afetos da rede social, ela me preocupa muito, né? Inclusive quando escritores famosos endossam isso. Se você é um escritor famosão, legal, parabéns, seu trabalho que frutifique, é difícil chegar no seu lugar, admiro isso, vender 1 milhão de livros, que venda 10 milhões, ótimo, palmas, elogio isso aqui. Agora, mal utilizando a frase do Homem-Aranha, né, um grande poder exige uma grande responsabilidade, um escritor que tem uma grande responsabilidade e que ele recebe uma crítica respeitosa sobre a obra dele, daí ele começa a fazer ataques pessoais contra o crítico que escreveu isso. Sem comentar o texto do crítico, eu acho que isso é uma grande violência gratuita.
E, então, e que ilustra muito bem a rede-socialização do que nós estamos vivendo. Dito isso, pessoal, enfim, se vocês quiserem comentar, discordar, etc., esse caso, eu só quero mostrar uma coisa aqui, né, para vocês. Falando disso muito rapidamente. Vocês já viram, provavelmente, críticas literárias estabelecidas pelo chat GPT, né, ou por inteligências artificiais. Vou projetar uma delas aqui. Em geral, o que vocês acham disso que eu falei, pessoal? Concordam, discordam, preferem não comentar? Fiquem à vontade enquanto eu projeto rapidinho. Ó, seguinte. Então, vou seguir muito rapidinho antes da gente ver os 4 poemas, pessoal, para a gente ir encerrando. Olha só. Aquele poema que eu citei ontem, do Oswald de Andrade, um poema muito conhecido, eu pedi para o ChatGPT isso aqui, ó. Faça uma análise sobre este poema. Meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja, onde não há nenhum sino, nenhum lápis, nenhuma sensualidade. Do Oswald de Andrade. Pessoal, vamos falar de crítica literária aqui, né? Eu sou uma pessoa cética em relação à inteligência artificial. Não acho que... acho que é perfeitamente possível que o mundo se torne uma distopia robótica e tudo mais, se é que já não é assim, né? Tudo é possível em termos de humanidade. Mas eu sou um pouco cético em relação a esses discursos muito exaltados sobre a inteligência artificial. Nossa, meu Deus, não precisa mais escrever livro, etc. e tal, que a inteligência artificial faz tudo. Faz 20 anos que a gente está sob o império do Google, por exemplo. Agora vem o ChatGPT, outras IAs, etc. Vieram as redes sociais, a Meta e tudo. Mas faz 20 anos que as traduções, por exemplo, que já são computadorizadas, né, já são de uma inteligência artificial, são muito ruins, meu. São muito ruins. Com todo o capital, investimentos, melhores profissionais da programação ali ao longo de 20 anos, vai pôr um poema para ser traduzido, para ver o escândalo que sai. Você entende? Claro, você pode ir refinando, você pode ir escamoteando com base em várias... Tudo bem. Mas, então, eu sou um pouco cético, né, com essa questão de que, meu Deus, a inteligência veio para mudar tudo e não tem mais literatura a partir disso. Enfim. Mesmo em relação à imagem, viu? Mesmo em relação à imagem, o que acontece com a crítica baseada em inteligência artificial, ela vai ter uma aparência de muita corretude, mas que não se sustenta, ao menos no meu ver, pode ser diferente daqui a 5 anos, 2 anos, mas que não se sustenta num olhar mais aprofundado, né? Veja só, este poema traz uma reflexão sobre a simplicidade e a pureza que o amor pode proporcionar. A imagem, primeiro que já tem um ponto aqui, simplicidade e a pureza, né? Como assim pureza? A imagem do largo de igreja sugere um espaço amplo e tranquilo, onde há uma sensação de paz e contemplação. Legal, etc e tal. Olha só. A ausência de elementos sinos, como sino, lápis, sensualidade, aponta para uma busca por um amor desprovido de complexidades e distrações. Nossa, esse robô é fundamental, né? Mas reparem, está no mesmo campo semântico, pessoal, né? Olha só o que ele fala aqui do sino, do lápis aqui, onde está, que eu queria. O lápis sugere a escrita. Nossa, cara, o lápis sugere a escrita. Pessoal, é o mesmo campo semântico, né? A IA, a inteligência artificial, ela é somatória. Ela vai agregar coisas. Não sou programador aqui, não sou... não estou falando como técnico, obviamente, estou dando uma opinião como analista de discurso. A inteligência artificial ela é somatória, ela vai pegar as coisas contíguas ao mesmo campo semântico, né?
como um largo de igreja. O largo de igreja é um espaço amplo e tranquilo? Pode ser um largo de igreja agitado? E o contraditório, né? Já dizia Belchior, e vou viver as coisas novas que também são boas, o humor, amor das praças cheias de pessoas. Por que a praça não pode? Vai na Praça da Sé agora, no centro de São Paulo, ou no centro do Rio de Janeiro, ou no centro de Maceió, ou no centro de Belém, vai ver se está vazio lá. Não está vazio, né? E também não estava vazio em 1920, quando Oswald de Andrade escreveu esse poema, né? Então, enfim, é uma coisa já absolutamente relativa. Mas veja, a questão do lápis é uma questão muito próxima do mesmo campo semântico, né? O sino pode simbolizar a marcação do tempo. Beleza. Vejam que é um texto que ele convence. Eu não estou dizendo que não convence. A IA gerativa, ela é habilidosa, mas as coisas não se sustentam muito numa segunda análise. Olha só, pessoal, a simplicidade mencionada pode ser vista como um convite a valorizar momentos cotidianos e a beleza encontrada no que é despretensioso. Em geral, o poema sugere que o amor verdadeiro reside na tranquilidade, ele não fala de amor verdadeiro no poema, né? Na tranquilidade e na essência. Livre de artifício. Simplicidade não é tranquilidade. São opiniões do robô aqui. Livre de artifícios e expectativas. Tudo bem, o artifício cola mais, né? Essa abordagem pode ressoar profundamente com leitores que valorizam conexões. que valorizam conexões sinceras e profundas. Olha só, é a IA motivacional, pessoal. Então, ó, você quer conexões sinceras e profundas, né? Busca amizades sinceras, né, com as pessoas. Você tá aí, meu. Vambora. O robô te ajuda nisso. Então, pessoal, agora tem uma questão essencial. Tem uma questão essencial aqui, já que o robô falou de essência. Onde não há nem um sino, nem um lápis, né? Esse verso é estranho, porque no largo de igreja há um sino. Esse é um estranhamento fundamental do poema do Oswald de Andrade. Um lápis pode não haver, mas um sino há com certeza. No largo da igreja. Mesmo na capelinha humilde lá, 500 quilômetros de distância de São Paulo, em Santa Salete, por exemplo, só para falar aqui do estado onde eu nasci. Santa Salete é uma cidade, às vezes chega lá na praça, tá, sei lá, deve estar quase no Rio Paraná, 600 quilômetros, né? Existe o sino do largo de igreja. O estranhamento básico do poema, a IA não identifica, né? O Byung-Chul Han, ele tem um comentário muito interessante que diz o seguinte: a inteligência artificial, ela é somatória, ela é aglutinadora. Ela é muito boa para fazer cálculos, para fazer associações imediatas, mas numa segunda camada da pele ela não se sustenta. Uma teoria, se a gente pegar, ele dá o exemplo da teoria das ideias do Platão. A mente humana, ela é subtrativa. Diante de diversas informações no mundo, para você estabelecer uma teoria como a teoria platônica do mundo das ideias, só para citar um exemplo clássico, você pega todas essas informações e você extrai coisas dela. E nessa extração você se aprofunda. A IA faz o contrário, ela é somatória. Então, para essa visão que eu apontei, calma aí, existe um sino nesse largo de igreja que o Oswald está falando que não existe. Isso é essencial no poema. A IA não é que passa ao longe, a IA nem percebe isso. Claro, quem é professor aqui, professora, sabe, pessoal, é muito fácil você identificar um texto produzido por IA se você conhece o seu aluno, porque você vai ver uma alteração brusca no padrão textual dele, né? Eu não estou dizendo que a IA não possa trazer coisas que ajudam. Eu já pensei em capas feitas com IA, etc. e tal. Não gostei da grande maioria, mas enfim, não estou falando que não tem exercícios poéticos interessantes aqui. Mas
devagar no andor, né? Devagar no andor. Só para dar um outro exemplo, pessoal, e daí os outros poemas são rapidinhos, a gente encerra. Eu tô só dando um foco nisso, porque assim, ontem a gente discutiu bastante já o Bolan e o Pavese, eu falei em outros momentos, então eu, eu queria aproveitar aqui também para trazer outras coisas. Olha esse daqui, eu emiti esse documento, chamemos assim, esse documento eu emiti ontem, pessoal, para fazer umas comparações, né, intertextuais entre a IA e entre esse poema do Oswald de Andrade, que compartilhar, cadê aqui? Pronto. Chat GPT-3, ó, vamos ver. Então, ó, peço licença para o robô para compartilhar as palavras dele aqui. Claro, você pode aprimorar os comandos, eu não sou nenhum especialista, mas eu só estou fazendo essa ressalva porque tem muito esse discurso, a crítica acabou por causa do chat GPT. Faça uma análise sobre esse poema, além disso, relacione esse poema com outros com a mesma temática. Este poema reflete uma busca sobre a simplicidade e pela pureza nas relações amorosas. Pureza, hein? Essa palavra me incomoda, pureza nas relações amorosas. Olha só, olha no final, o robô edificante, o robô fake terapeuta, né? A conexão genuína e a valorização dos momentos simples. Então, a conexão genuína. O que seria uma conexão não genuína? Essa ideia subtrativa, o robô não responde. Olha só, essa temática da simplicidade no amor pode ser relacionada a outros poemas. Ó, o robô obediente, pessoal. Esse robô obedeceu ao meu comando, né? Olha só. Essa temática da simplicidade do amor pode ser relacionada a outros poemas, como O Amor é Simples, de Adélia Prado. Acho a Adélia Prado uma poeta bastante interessante, uma poeta conhecidíssima, super premiada. Eu, especificamente, não conheço esse poema, mas acho que o robô pegou pela... Até procurei numa pesquisa rápida, tinha muita coisa para trabalhar ontem, não consegui me aprofundar, né? Mas gostaria de fazer essa análise. O amor é simples, mas a minha impressão é que o robô pegou pelo título, né? Que também explora a beleza nas pequenas coisas e a profundidade das emoções humanas sem adornos, né? Então, ó, sem adornos. Então, é o amor raiz aqui. Outra obra, olha o robô ali, robô na defesa da monografia aqui, da defesa da livre docência. Outra obra pertinente é Soneto de Separação, de Vinícius de Moraes, onde a simplicidade dos sentimentos se contrasta com a complexidade da vida e das relações. Não, pelo amor de Deus, meu, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. O soneto de separação é a tragédia pura. Não tem nada dessa fruição contemplativa geradora de uma calmaria, um soneto belo, lírico, etc. Então, vejam que a mentalidade do robô, pessoal, é imensamente limitada se comparada à mentalidade humana. Bom, dito isso, agora, o texto, na casca, ele é habilidoso, sim. Ele convence. Ele pega os cautos e incautos, certo? Isso é o fato. Vamos lá, então, para um texto de Mahmoud Darwish agora, poeta palestino, certo? De 11 astros, uma publicação... aqui eu vou só fazer a leitura do poema, né? Uma publicação da EDI, para a gente falar de uma questão crítica. Vamos lá. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem aí? O Eduardo teve que sair. Beleza, tranquilo. Então, vamos encerrando aqui, pessoal. 11 astros, certo. Vou dar foco aqui pro Darwish e se der tempo, a gente lê também mais um do Bolanho e outro do Pavese, né? Deixa eu ver o poema que eu quero aqui. Não é esse. Aqui não dá para...
Só um segundinho, pessoal, me fugiu a página aqui. Pronto, achei. Pessoal, aqui uma edição da editora Tabla, recomendo que vocês, se possível, comprem o livro, certo? De 11 astros, Mahmoud Darwish, grande poeta, muito famoso, poeta palestino também, e escritor, prosador, enfim. Vejam, violinos choram como ciganos que se vão a Andaluz, Al-Andaluz, né? Andaluzia, né? Violinos choram pelos árabes que saem de Al-Andaluz. Violinos choram por um tempo perdido que não volta. Violinos choram por uma pátria perdida que tem volta. Violinos incendeiam as matas de uma escuridão sem fronteiras. Violinos sangram os dentes, farejando meu sangue nas veias. Violinos choram com os ciganos que se vão a Al-Andaluz. Violinos choram pelos árabes que saem de Al-Andaluz. Certo. Violinos são cavalos em cordas de miragem e água gemente. Violinos são campos de violetas selvagens, ora perto, ora distante. Violentos são um animal fustigado por unha de mulher que o arranha e ele se afasta. Violinos são um exército que ergue túmulos de mármore e alabastro. Violinos são o caos de um coração enlouquecido pelo vento do pé da dançarina. Violinos são bandos de pássaros que saltam da bandeira desaparecida. Violinos são queixas da seda enrugada na noite da apaixonada sozinha. Violinos são a voz de um ninho distante a cobrir um desejo antigo. Violinos me perseguem aqui, ali e aqui, para vingarem-se de mim. Violinos querem matar-me sempre onde me virem. Violinos choram pelos árabes que saem de Al-Andaluz. Violinos choram como os ciganos que se vão a Al-Andaluz. E daí vem, para a gente fechar, discurso penúltimo diante do índio vermelho, diante do homem branco. Eu disse, mortos, não há morte, só troca de mundos. Se era o chefe do Amish. Então somos quem somos no Mississippi. Temos o que nos sobrou de ontem, mas a cor do céu mudou, o mar a leste mudou. Senhor dos brancos, senhor dos cavalos, o que você quer de quem busca as árvores da noite? Nosso espírito é alto, o pasto é sagrado e as estrelas são palavras que iluminam. Se prestar atenção, nelas lerá a nossa história inteira. Nascemos aqui entre água e fogo, e renascemos nas nuvens, margeando as ribeiras lápis lazules depois da ressurreição em breve. Então não me mate mais a relva, o espírito dela em nós defende o espírito da terra. Senhor dos cavalos, ensine sua montaria a desculpar-se com o espírito da natureza pelo que tem feito a nossas árvores. É, minha irmã árvore, fizeram você sofrer como sofri. Não peça perdão aos lenhadores de nossa mãe. E por fim, o homem branco não entenderá as palavras antigas, aqui, nas almas livres entre o céu e as árvores. Colombo livre pode encontrar as Índias no mar que quiser. Tem direito a chamar nossos vultos de pimenta ou índios. Pode quebrar a bússola do mar para acertar o rumo e corrigir os erros do vento norte, mas ele não pensa que os homens são iguais como o vento e a água, fora do domínio dos mapas, que eles nascem como nascem as pessoas em Barcelona, embora creiam no Deus da natureza em todas as coisas, e que não adoram o ouro. Colombo livre pode procurar uma língua que não encontrou aqui, e ouro nas caveiras de nossos bons avós. Era dele, afinal, tudo o que queria de nós mortos e vivos. Então, por que de sua cova persiste na guerra de extermínio até o fim? De nós restam os ornamentos da ruína, alguma leve pluma para recobrir os lagos. 7 milhões de corações arrancados bastam para você retornar de nossa morte como um rei assentado no trono do novo tempo. Ou é hora já, estrangeiro, de nos encontrarmos como dois estranhos, no mesmo tempo e num mesmo país, na beira de um abismo. Temos o que temos, e temos o que vocês têm do céu, vocês têm o que têm. E tem o que temos da água e do ar, temos o que temos de pedra. Vocês têm o que têm de ferro, vamos dividir a luz em pleno escuro. Pegue o que quiser da noite, deixe-nos um par de estrelas para enterrar nossos mortos no céu. Pegue o que quiser do mar e deixe-nos 2 ondas para pescarmos o peixe. Pegue o ouro da terra e do sol
e deixe-nos a terra de nossos nomes, e volte estrangeiro a seu povo, procure as Índias. Pessoal, em termos de crítica literária, com base nesse texto que a gente leu, o que vocês teriam a dizer nesses textos diferentes, os textos dos violinos e esses textos do chefe Seattle diante do homem branco? Quais são as linhas principais, né, que a gente poderia identificar? Acho que todo exercício de crítica literária, ela começa com a identificação dessas linhas de força principais, né? O que vocês teriam a dizer aqui? Se ninguém falar nada, eu prossigo nesses 18 minutinhos, hein? O que eu acho, assim, a gente até pode... Estão me deixando sozinho, pessoal. Estão me deixando falando sozinho aqui. Vocês me ouvem, estão me ouvindo, né? Não desapareci aqui. Pessoal, vocês me ouvem? Sim, valeu. Obrigado. Obrigado aqui pelo sinal. Tranquilo. Olha só, o que eu acho assim, em primeiro lugar, se a gente vai analisar crítica de poesia, acho muito, muito diferente a gente fazer crítica de poesia do que crítica de prosa. Para fazer uma crítica de prosa, um romance, um livro de contos, vamos ficar no... Não, fica tranquilo, Ícaro, tá tranquilo mesmo aqui. Obrigado pela presença, viu? Vamos pegar um romance, um texto unificado. Obviamente, a gente tem que ler o livro inteiro, né? Não dá para fazer uma crítica, uma análise lendo metade do livro, porque pode ter das coisas mais simples, como um plot twist, etc. e tal, como pode ter uma mudança de tom, uma polifonia, enfim. Isso é uma obviedade que eu estou dizendo. Na poesia, como exemplificou o chat GPT, a gente pode até fazer crítica de um poema. Você pode, o poema como um texto isolado, você pode analisar esse poema isoladamente, sem dúvida nenhuma. Mas em geral, as pessoas escrevem, vocês sabem do que eu estou falando, elas escrevem textos que têm relações mais ou menos explícitas uns com os outros. Não são álbuns de poemas aleatórios, um sobre cada assunto. Às vezes tem livros que são álbuns de poemas que são interessantes também, mas, em geral, os livros têm uma continuidade. Você vai ler Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, ou Da Morte, Odes Mínimas, da Hilda Hilst, os poemas, eles se relacionam tematicamente. No caso desses poemas do Mahmoud Darwish, que a gente viu, eu acho que tem algumas questões ali que conversam demais. As imagens do exílio, né? Os ciganos, né? Os povos que erram, os romani, né? Os povos errantes, os árabes expulsos da Andaluzia. Tem imagens ali, não só do exílio, como de um povo expulso da própria terra ou massacrado, que diz respeito à figura do indígena da América do Norte, e tem versos bastante alegóricos, né? Dois povos estarão no mesmo país e terão que se confrontar. Aí ele faz referência, alegoricamente, à colonização israelense em território palestino. Então, e de maneira crítica, essa colonização. Essa foi uma das grandes pautas da vida desse poeta. Então, eu acho que os níveis de interpretação, eles têm que passar, em primeiro lugar, falando muito inicialmente, você tem diversos manuais de crítica literária, cursos específicos sobre isso, mas pensando também para pessoas que não têm uma vivência acadêmica necessariamente, ou que não querem ter, ou que têm outras linhas. A gente pode trabalhar um texto profissionalmente sem um aspecto de formação na área. O que eu acho importante nesse sentido, como profissional da literatura, a gente observar, pessoal, esses níveis, né?
se os poemas se conectam a outros, se tem imagens repetitivas, se tem ritmos repetitivos. Você vê que, embora ele tenha questões muito específicas em relação à causa palestina, o Mahmoud Darwish, a visão dele não é apenas programática em relação ao povo palestino, embora esse seja, alegoricamente, o foco principal. A questão é uma questão mais ampla. Ele fala de outras experiências coloniais no mundo. Ele fala de outros massacres no mundo. Massacres que hoje sofre o povo palestino, que ontem sofreram os índios, que ontem sofreram os judeus no Holocausto e os ciganos, que ele cita no poema, né? E não só no Holocausto, como nas diversos pogroms e perseguições. Então, são narrativas do trauma e que prevêem uma comunhão também entre povos, né? O grande filósofo, um dos grandes filósofos do século XX, Walter Benjamin, um filósofo judeu, um filósofo cuja religiosidade hebraica influenciou profundamente a belíssima filosofia dele, era também um imigrante, era também um refugiado, né? Era também uma pessoa que teve que se matar fugindo da polícia nazista na fronteira em 1940, na fronteira entre a França e a Espanha, né? Então, os exílios, os massacres, que não são uma coisa só, cada caso é um caso e tem que ser combatido caso a caso, tem que se buscar a emancipação desses povos caso a caso, é claro, mas existe um elo de confraternização humana das dores também que congregam esses povos, né? O indígena da América do Norte é o palestino na obra do Mahmoud Darwish, ainda que ele não seja, né? O outro, o mesmo, parafraseando Jorge Luis Borges aqui. Então, esses níveis alegóricos, eles são muito importantes, né? A gente não precisa colocar eles em evidência, mas eu acho que o primeiro grande exercício crítico é a gente buscar as repetições num livro de poesia. O ritmo está se repetindo, como o Cesare Pavese mostrou, isso quer dizer alguma coisa. As imagens estão se repetindo, o cigano, o exilado, o palestino refugiado, o indígena posto num campo de concentração na América do Norte, em lugares como Poverty Point, por exemplo, né? 7 milhões de indígenas sofreram um genocídio na América do Norte. No caso do Brasil, houve um contínuo genocídio, né, de povos indígenas. E ainda, infelizmente, em curso em alguns casos, né? A gente vê os garimpos, a destruição do Amazonas, o ataque a comunidades indígenas urbanas, enfim, e tantos outros casos, né? Então, a gente é importante buscar essas questões. Vocês sabem, então tem repetições nos textos que aparecem, né? Eu ia falar uma outra coisa agora, mas eu vou para o texto da Joseli Viana Batista, pessoal, nesses 10 minutinhos finais aqui, certo? Vamos lá. Pronto. Vamos compartilhar aqui. Então, aqui eu estou citando um poema de Roça Barroca, publicado, se eu não me engano, não era para ter esquecido isso, pela editora 34. Não, errei. Perdão. Só um minutinho, pessoal.
mais para cima aqui. Achei. Tá. Então, comprem os livros da autora, se possível. Estou aqui só fazendo uma leitura com fins pedagógicos, né? Não vou compartilhar esses PDFs e tudo, como respeito aos direitos autorais, tanto da editora Tabla quanto do Roça Barroca, mas que num fim didático, pedagógico, de um mini curso gratuito, acho importante trazermos essa discussão, tá bom? Olha só, pessoal. Joseli Viana Batista, uma grande tradutora, traduz do Guarani, traduz do espanhol, traduz do Quiché, do Maia Quiché, traduziu o Popol Vuh. Brilhante, uma poeta brilhante. Essa é das grandes escritoras, no meu ver, de nosso país. Dois rios. Espatas de palmeira, de borco sobre a terra. Que llueva, la Virgem de la Cueva. Bom, então você já vê o que seria uma impressão primordial para o exercício de crítica literária sobre esse poema. Você já vê uma citação da cultura popular, pessoal, que vai ser trazido para um universo poético bastante sofisticado no melhor dos sentidos, né? Chove forte nos barrancos, entre o roxo dos torrões. Chove forte nos barrancos, entre o roxo dos torrões. Então, a gente tem os jambos aí, né? Aquele ritmo binário. Isso reproduz muito bem o ritmo da chuva começando, né? Aqueles pingos fortes. Sobre os seixos e o musgo do veio do rio. Olha, quebrou o ritmo. Parece que a tempestade já está fluindo em correntezas. Expulsos, gume que o limo recobre de um visco frio. Pedregulho, chove no fundo barrento, repleto de pigmentos que os pingos trazem à tona em diluídos vermelhos. Então, toda uma sonoridade, né? Rimas tonais aí, os pingos diluídos. Mas, olha que coisa monumental, e você vai ver que se repete em outras esferas da poesia dela. Então, não é uma coisa aleatória, não são vozes da minha cabeça aqui, isso tem uma constância. Para um exercício crítico é importante te buscar as constâncias. Repleto de pigmentos que os pingos. Veja. Ela está falando de uma tinta que está se diluindo com o cair dos pingos de chuva. No verso de baixo, aparece a palavra pingo, a palavra pigmento bem próxima, para você visualizar bem ali, justaposta no verso de cima. As letras da palavra pingo, P de pato, I, N, G e O, são contidas dentro da palavra pigmento. É como se tivesse caído uma gota de água na palavra pigmento, essa gota tivesse se desmanchado e tivesse sobrado algo menorzinho, uma palavra dentro da palavra, gotículas se separando. Visualmente, isso é muito forte. É muito cuidadoso, é muito brilhante, né? Chove forte, isso é uma das camadas de uma poesia cheia de significado. Uma poesia que vai ser política também. Esse poema anterior aqui, é uma crítica ao colonialismo, nossa senhora, dos melhores que eu já vi. Esse poema aqui, ó. Padre do ouro, nigromante, versado em magia em Minas, veio ao Brasil em degredo, celebrou missas estranhas. Seu curso, um leito de troncos lisos, crivo de tocos pretos, restos de ossos toscos, esqueletos, rentes frisos, terror de silêncio. Vejam como os ritmos desses rios são desarmônicos, né? Então, poesias que operam muito na significação do som, das imagens, do discurso, do passado, das intertextualidades, por exemplo, a relação com a cultura popular, uma poesia que expande o nosso imaginário porque é muito concentrada de sentidos. Então, pessoal,
Como Bolanho e o Pavese já vimos, por causa do tempo, eu não vou citar poemas deles aqui hoje. Eu só quero fechar com uma imagem que eu vi na rede social esta semana. Não estou identificando a pessoa, evidentemente, aqui, mas eu acho importante porque ela atravessa diversas questões que nós discutimos aqui, certo? Vamos ver se eu consigo abrir esta imagem. Consigo. Veja só, pessoal. Então, fechamos essa questão, essas incursões muito breves e iniciais sobre crítica literária. Tem gente aqui que faz doutorado em crítica literária, tem gente que já é doutor, tem gente que está começando. Então, eu espero que, independente dos graus de especialização, pessoal, tenha servido para a gente debater e trocar ideias, né? Vocês tenham podido aproveitar um pouco desses comentários, que, mais uma vez, não sou o dono da verdade, mas espero não ter sido muito repetitivo ou banal. Espero ter tido guardadas as questões de tempo e de limitações próprias. Espero ter instigado algumas questões e trazido, conversando com vocês, questões importantes. Mas voltando um pouco àquele primeiro curso nosso, mini curso nosso da sexta passada. Não de ontem, mas da semana passada. Eu queria fazer uma ressalva final nisso. Eu vi esse comentário, tem muitas postagens assim, né? Tem muitas de pessoas com menor ou maior grau de influência, e acho que isso sintetiza a era literária das redes sociais e os seus problemas. Em primeiro lugar, eu me confraternizo com a autora desse post. Eu lamento que ela esteja passando por esse cenário, certo? E esse desgaste. Espero que ela encontre o caminho dela. Espero sinceramente. Eu só faço uma ressalva para a gente tomar cuidado aqui de algo do qual ela não tem culpa, mas que é um discurso que nos envolve a todos. Vamos lá. Cheguei em uma situação na minha carreira independente que estou bem cansada de tentar e nunca alcançar as metas desejadas. Lançamentos flopados, leituras quase zeradas, engajamento no Instagram uma porcaria e eu nem entendo onde estou errando. Desistir não é uma opção, mas estou tão cansado. E ela recebeu ali apenas 16 centavos de direitos autorais, de royalties, por assim dizer. Olha, pessoal, de fato, tem diversas questões aqui. Como eu disse, os lançamentos de livros na era das redes sociais se esvaziam muito mesmo, essa é uma tendência. Às vezes a gente vê lançamentos de pessoas famosas que não conseguem trazer 5 pessoas para o lançamento, né? Isso a gente já discutiu. Pessoal, nem entendo onde estou errando. Ela no algoritmo do Instagram. O algoritmo muda e se há uma desprogramação, uma inversão, etc. e tal, ela não tem acesso a isso. E se você tiver algum problema em relação ao Facebook, a Meta, o Instagram, enfim, você pode recorrer, né? Essas empresas têm representação no Brasil, mas não é exatamente... não estou fazendo elogios a agências bancárias aqui, mas não é exatamente como uma agência bancária que você vai lá no banco e fala, olha, uma pessoa te atende e fala, ó, tem um problema. Não, você não vai entrar no prédio do Facebook e discutir o seu problema, né? Isso é uma questão que se coloca a todos nós. A literatura, pessoal, lembra daquele poema do Bolanho, Mi Carreira Literária, recusado por todos, rejeitado pelos leitores, numa época que não existia redes sociais. Então, eu acho que, assim, cuidado com tratarmos a literatura como carreira. Você pode tratar sua literatura, e até deve, como algo profissional. Você pode dizer que você é um escritor, uma escritora, que você tem uma carreira literária. Não tenho nada contra isso. Mas cuidado também com os discursos de produtividade neoliberal que te oprimem nesse sentido. As minhas metas, quais são as minhas metas, qual é o meu deadline, qual o meu mindset, certo? Porque são discursos muitas vezes opressivos que não têm como nos ajudar diante de uma visão de todo que é muito mais complexa. Você entende?
Legal, desistir não é uma opção? Não estou falando que ela deva desistir, mas por que não é uma opção? Né? A gente, diz o Rodolfo Walsh, começar de novo, como fiz tantas vezes. Será que esse desgaste que ela está tendo na literatura, será que ela não seria uma excelente crítica? Será que ela não seria uma excelente pintora, uma excelente cineasta, uma excelente veterinária? Talvez ela seja, não conheço essa autora, só estou pegando um texto em relação ao qual eu disse, eu me confraternizo, lamento essa questão, não gostaria que ela sofresse dessa maneira, isso envolve todos nós aqui que trabalhamos com literatura, mas eu acho que é necessário tomar cuidado, e ela não tem culpa disso, com discursos neoliberais e de produtividade empresarial, de plano de metas e plano de carreira, que atravessam a nossa era como se fossem escolhas possíveis, como se fosse uma internalização dos próprios problemas. Veja que ela internaliza os problemas. Não, a culpa é minha. Eu estou errando. Não, não é ela que está errando. É o sistema cultural de circulação de informações, logo, o sistema da superestrutura ligada a uma infraestrutura material e econômica, para a gente usar dois polos marxistas, né, a superestrutura e a infraestrutura, é um problema superestrutural de projeção cultural e de circulação cultural no mundo de hoje, ou seja, material, que faz com que essa autora sofra. Então, é necessário buscar caminhos, eu espero que ela não desista, mas um caminho que humildemente eu sugiro para não desistência é nós explodirmos a linguagem empresarial meta-neoliberal. Minha carreira, meu plano, minha deadline, meu mindset, não é assim que a gente chega à literatura nem à resistência. Uma forma de explodir essa linguagem é repetir o que o Bolanho já disse, escrevendo como uma cobra no Polo Norte, apesar de tudo e apesar de todos, mas escrevendo. Esse poema que se chama Mi Carreira Literária, eu gostaria que se contrapusesse no sentido de ajudar, quem sou eu para ajudar alguém, mas no sentido de contrabalançar a angústia dessa anônima autora, mas no sentido de um gesto de acolhimento, que é um problema que atravessa todos nós, o que ela faz aqui. Eu queria que fosse uma contraposição, o Mi Carreira Literária do Bolanho, ao discurso que, no meu ver, faz com que ela seja uma vítima neoliberal que nos envolve a todos. A solução para não desistir é buscar as metáforas, os ritmos, as rimas, as alegorias, as imagens, as forças literárias. Essa bela metáfora como uma cobra no Polo Norte. Porque quando a gente busca as forças das figuras literárias e o próprio ato de fazer a literatura, a gente naturalmente já está na contraposição do plano de carreira, meta, mindset, seguidores, royalties e tudo mais. Não que essas coisas não sejam importantes, não estou falando que são banais, mas sempre a literatura em primeiro lugar. Literatura sempre. Então, como uma cobra no Polo Norte, essa é a nossa carreira literária. E insistamos nisso, não desistamos nisso. Espero que isso valha para essa nossa companheira também. É isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigado pela presença. A presença de vocês propiciou que esse curso existisse, certo? Já que o quórum mínimo era de 5 pessoas. Então, agradeço imensamente aqui. Agradeço mais uma vez a Universidade Estadual de Campinas, mediante Diretoria de Cultura e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Esportes e Cultura, que possibilitou que este projeto existisse através do financiamento. Lembrando sempre que financiamentos editais públicos são fundamentais para que existam artistas, leitores, pessoas interessadas em literatura e em cultura em geral. Então, fica aqui o meu imenso agradecimento a vocês, à Unicamp, e especialmente a vocês que ficaram aqui até os momentos finais. Um abraço, nos vemos, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Valeu, Ícaro, Sidney, Giovanni. Agradeço demais as palavras aí, viu?